Colocar em votação, então, o pedido do nobre vereador Daniel Martini, que pede a audiência pública do projeto de uso e ocupação do solo. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, boa noite, público presente. Presidente, puder aumentar um pouquinho só o microfone, Adilson, eu agradeço. Não estou entendendo por que está sendo colocado em votação o pedido de realização de audiência pública. Nobre vereador, foi até bom você fazer. Você e o setor legislativo e toda a nossa assessoria jurídica, e voltamos lá. Quando é a audiência pública normal do projeto, a primeira audiência pública é normal, então a gente nem vai checar no regimento interno. Mas nós estamos chegando na quarta audiência pública já. E na lei que inclusive você citou, nobre vereador, que Vossa Excelência citou, no artigo 3º da Lei de Audiências Públicas 3190 de 2001, no artigo 3º está lá bem claro: as audiências públicas poderão ser realizadas mediante proposta de qualquer vereador, aprovada por maioria simples na Câmara. Correto? Como o projeto é de extrema relevância, a primeira audiência pública teria que ter mesmo. Pediram a segunda, pediram a terceira, agora estão pedindo a quarta. E foi até um erro do setor legislativo, nobre vereador, não ter consultado o regimento interno, e talvez o projeto de lei 3190, que é a lei de audiências públicas, correto? Que diz no artigo 3º que eu tenho que submeter à votação do plenário. Então, nobre vereador, eu acho que está havendo um pequeno equívoco por parte dessa presidência e do departamento jurídico dessa casa. O artigo 3º da Lei de Audiências Públicas, ela é clara e específica quando submeter ao plenário, em caso de qualquer vereador solicitar uma audiência pública. O regimento interno dessa casa prevê expressamente que quando o projeto de lei está em alguma comissão, qualquer vereador membro dessa comissão pode solicitar audiência pública, sem necessidade de ser colocado isso em votação ao plenário, artigo 292 do regimento interno dessa casa. Então nós estamos falando de coisas distintas. Uma coisa é o vereador chegar aqui, por exemplo, o projeto de uso e ocupação do solo foi encaminhado com muito custo, com muita luta e com muita resistência à Comissão de Agricultura, porque queriam botar para votar o projeto. Tem gente aqui que estava na última audiência pública de lei de uso e ocupação do solo. Houve uma movimentação nessa casa na última semana para que esse projeto entrasse hoje na pauta. Pasmem, senhores, porque todos estavam presentes aqui, viram a discussão, inclusive o nobre prefeito da nossa cidade dizendo que estamos abertos para discutir quantas audiências públicas fossem necessárias. Enfim, o projeto, como existe proposta de conversão de área rural em área urbana, ele obrigatoriamente tem que passar pela Comissão de Agricultura. Até sexta-feira não tinha ido projeto para a Agricultura e, graças a Deus, resolveram mandar um projeto para a Comissão da Agricultura. Quando entrou o projeto na Comissão de Agricultura, esse vereador requereu nova audiência pública para que seja discutida a conversão de área rural e área urbana. E mais, o senhor acabou de ler, nobre presidente, um ofício do Poder Executivo que está sendo solicitado desde a primeira audiência pública e só agora veio para essa casa os mapas com as delimitações das áreas que estão sendo convertidas. Pergunto, como é que essa casa teve condição até o momento de analisar a proposta de alteração de zoneamento sem esses mapas específicos que estão chegando hoje, que são peças obrigatórias e imprescindíveis para a votação do projeto? Está entrando hoje nessa casa. Como é que a população que veio na audiência pública, que quer transparência e quer poder participar, como é que ela quer opinar se ela não tem acesso a esses mapas que estão entrando hoje? E nem a gente teve ainda. Eu fui agora dar uma olhada aí para ver se era isso que a gente tinha pedido mesmo. Então, assim, a questão é muito clara aqui. Nós temos que dar total publicidade e transparência, e acredito que isso tem sido feito nesse momento, até esse momento nesse processo. As comissões fizeram as suas audiências públicas, nenhum pedido de comissão de audiência pública passou para o plenário, porque não é o procedimento. O que tem que ser obedecido é o artigo 292 do regimento interno da casa, porque é pedido de audiência pública feito dentro de comissão. Tem regulamentação específica para isso. O artigo 3º da Lei de Audiência Pública
é no caso de qualquer vereador que não está na comissão aonde está o projeto atualmente, esse vereador ele pode pedir uma audiência pública. Vamos imaginar, né, o projeto hoje está aqui na Comissão de Agricultura, mas o nobre vereador Wilson Vasconcelos Veiga quer pedir uma audiência pública pela Finanças, por exemplo, mas não como Comissão de Finanças. Ele é membro da Finanças, mas ele fala assim, ó, quero pedir uma audiência pública. Nesse caso, vota no plenário. Agora, quando é pedido de dentro de comissão, não tem que ser submetido ao plenário. O pedido está feito, pode ser feito por qualquer membro do artigo 292 do regimento interno dessa casa. Então, muito me estranha essa movimentação para ser colocado em plenário a votação de um pedido de audiência pública. E mais, os mapas que são peças obrigatórias dessa lei, faltantes, desde a primeira audiência pública foi solicitado, foi prometido pelo secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, está vindo agora, no dia em que teoricamente gostariam de botar esse projeto para votar na pauta. Então, nós estamos falando de transparência. Transparência, legitimidade, legalidade do processo legislativo. Eu admito que tem opinião diversa, admito perder na votação, não tem problema nenhum, como já perdemos tantas outras coisas aqui, né? Projeto de lei, votação de IPTU, aumento de IPTU, aumento de iluminação pública, não tem problema, faz parte do processo democrático de direito, cada um tem suas convicções, pode votar conforme lhe convier, né? Ou conforme a população que ele representa, assim determinar. Agora, atrapalhar o regular trâmite do projeto legislativo, isso é inadmissível. Tem regras de processo legislativo que têm que ser obedecidas, ok? E se não fosse uma grande intervenção nossa na última semana, esse projeto estaria na pauta de hoje, sem passar pela Comissão de Agricultura. Vocês sabem do que eu estou falando. A diretoria legislativa dessa casa sabe do que eu estou falando. Então, vamos respeitar os trâmites processuais, legislativos dessa casa. Ok? Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Um minutinho só, eu vou fazer. No artigo 293 do regimento interno, nobre vereador. 293. Você quer que eu leia ou você mesmo? Aprovada a reunião de audiência pública, a comissão selecionará para serem ouvidas. Então, está bem claro aqui. O 293, aprovada, se aprovada pelo plenário. Artigo 293. Não, senhor presidente, o senhor me perdoe, artigo 292. Cada comissão permanente... 293. Eu vou ler o 292 para o senhor. Cada comissão permanente poderá deliberar, realizar isolada ou em conjunto audiências públicas, está no plural, com entidades da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada. Os artigos subsequentes em nada falam de votação, aprovação no plenário, e muito menos em quórum para aprovação. Então não tem regulamentação para isso aqui. Existe a regulamentação, artigo 3º da Lei de Audiência Pública, mas não é o caso de audiências públicas dentro das comissões. Dentro das comissões está regulamentado pelo artigo 292 do regimento interno. Presidente, que jurídico que foi consultado? Presidente, pela ordem, eu pedi para falar antes. Um minutinho só. Eu vou passar a palavra até para a vereadora Carol, sim. Depois logo eu passarei para você. Só gostaria de deixar claro, porque da forma como o vereador Daniel falou, dá a impressão de que as coisas foram feitas. Eu participei de diversas reuniões, conversei com diversos vereadores, e em nenhum momento, queria deixar bem claro aqui, da mesma forma que você está deixando claro, que foi colocado em pauta. Eu não escutei isso em nenhum momento que seria colocado em pauta hoje. Então, eu só queria deixar claro, porque se joga ao vento, né? As coisas são muito jogadas ao vento. Então, se joga ao vento. Então, eu não escutei em nenhum momento e participei de diversas reuniões, diversas. Conversei com várias pessoas. Então, só para a gente tomar cuidado, né? Porque a questão da audiência a gente discute em um outro momento. E aí, vamos resolver aí com o departamento jurídico da casa. Só para a gente tomar cuidado nessa questão. Ô, nobre vereador, eu vou encerrar, eu vou fazer o pedido, vou colocar em votação. Se aceito a votação, conforme for a votação, aí dou a palavra novamente para o vereador que fez o ofício. Senão, não vou ficar discutindo aqui se tem mérito, não tem mérito, o artigo. Aí, cabe recurso. Eu estou acompanhando a minha assessoria. A minha assessoria pediu... Não. Pela ordem, senhor presidente.
Não vou entrar mais em discussão. Eu vou colocar o pedido em votação e depois da votação, pronto, a gente resolve. Pela ordem, senhor Cabe presidente. recurso, nobre vereador. Qualquer posição que o presidente... Cabe recurso, você pode recorrer. Se judicialmente, se tiver alguma situação que me coloque descontrariado, legalmente, você cabe o recurso. Senhor presidente, pela ordem. Não vou dar a palavra. Desculpa, pela ordem, eu não vou dar. Eu vou colocar o pedido. Da forma que está eu sendo vou colocar exigido, senhor presidente, o senhor me desculpa, mas... Calma senhor, aí. eu vou me colocar contra. Eu acho que nós temos Presidente, que discutir. o senhor falou que a palavra tem que ser ia passar a discutido palavra o para assunto. mim. Por favor, só posso Nós temos fazer que discutir. Questão de ordem, então. Eu só vou Presidente, dar a palavra ao goela nobre abaixo, vereador. ninguém está aqui para receber. Vereador, eu vou fazer mais uma colocação para você, eu quero que você me desculpe. Você já assumiu a presidência dessa casa e você sabe que o presidente não pode ser aparteado. Por favor, eu estou tentando conduzir da melhor maneira possível e mais democrática possível a sessão. Eu vou passar a palavra para ele, até porque eu tinha falado que após a fala da vereadora Carol, eu passaria. Mas depois não vou mais, eu não vou entrar em discussão, até porque não é o momento da discussão. O momento da discussão talvez seja depois do pedido de votação. Com a palavra, vereador. Não, é que o senhor, ao colocar o projeto na primeira vez, né, o senhor disse que o jurídico foi consultado. Qual jurídico? Tem algum parecer sobre isso? Não, a minha assessoria é jurídica. A minha. Quem? Eu tenho a diretora institucional que ela é formada e ela pode me orientar. Ué. Ela pode me fazer a orientação. O senhor sabe que ela não é assessoria jurídica. Isso né? não é o caso, nobre vereador. Ok. Você vai discutir o pedido do vereador Daniel, eu vou te dar a palavra. Era só para deixar bem claro que então que o senhor não consultou o jurídico da casa. Ok, obrigado. Eu respeito a condução do trabalho do senhor, tantas vezes já elogiei nessa casa aqui. A minha colocação pode parecer que não. É para garantir a lisura e a legalidade desse procedimento, seja qual for a votação dele lá no final. Digo de aprovação ou rejeição da nova lei de uso e ocupação do solo da cidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma eventual incorreção, ilegalidade ou inconstitucionalidade durante o projeto, o processo, ele pode gerar uma anulação dessa lei. O que nós não queremos. Porque se isso acontecer, a cidade, os munícipes vão ter um transtorno muito grande. Muito grande. Então, eu gostaria de zelar da melhor forma possível pela correção do procedimento legislativo. Então, não existe razão pela qual, primeiro, o senhor colocar em votação esse pedido de audiência pública. Discordo completamente do que o senhor diz que é a assessoria jurídica do senhor, nesse caso específico. São coisas distintas que estão sendo tratadas aqui. Nenhuma das outras comissões o senhor submeteu votação em plenário de audiência pública. Nenhuma das outras comissões. E o senhor está fazendo isso agora. Muito me estranha a orientação jurídica nesse momento dessa casa. Estou sendo transparente e dizendo e colocando as questões aqui. Pode ser que vote pela audiência pública, todos votem a favor. Ótimo, que eu espero, em nome da transparência e legitimidade, até porque todos que estavam na audiência pública que concordaram com isso, inclusive o senhor prefeito. Tive a oportunidade de visitá-lo na última semana no gabinete da prefeitura. Ele falou: Daniel, sou a favor de quantas reuniões forem necessárias. Falei, acho muito ótimo, muito bom isso, senhor prefeito. Tanto que ele mandou os mapas agora, que eu fui pedir pessoalmente lá também. Então, muito me espanta se votarem contra essa audiência pública. Agora, o que eu não entendo é colocar em votação. O senhor fala, o senhor pode recorrer depois. Mas para que recorrer se o procedimento está errado desde agora? Ou se fosse colocado em votação, que se fosse colocado todas as audiências públicas em votação. Por que só essa? Não existe razão lógica para isso, nem argumento jurídico para tanto. Então, está me estranhando. Não é o correto. Mas o senhor é o presidente dessa casa, o senhor conduz como melhor o senhor achar que é o caminho aí. Vereador, exatamente. Não te dei a palavra, nobre vereador. Ainda não te dei a palavra. Nobre vereador, realmente, eu não fiz, não atentei com mais detalhes no regimento interno, por conta que eu sempre entendi e entendo que é um processo de grande relevância para todo o município. Entendo. Mas foram 3 audiências públicas. Depois eu fui checar na lei de audiências públicas, no artigo 3º, fui realmente rever o artigo 232 e 233, e está lá aprovado a audiência. Eu acho que as 3 audiências públicas, entendeu, foram suficientes. Eu participei de 2. Eu participei das 2 últimas, correto? Então, eu acho que agora eu vou fazer cumprir o regimento interno. Se tiver errado, se cabe recurso. Eu vou colocar em votação, e se for aprovado o pedido, o plenário é soberano,
vai ter audiência ou não vai ter, mas eu vou colocar o pedido do nobre vereador em votação. Pela ordem, presidente. A discussão é sobre o pedido do nobre vereador que pede a audiência pública. É o que nós estamos O discutindo. tema, certo? Eu até gostaria de pedir desculpa ao senhor, mas para que nós possamos estar sendo ouvidos, nós temos que pedir a palavra. E ela é concedida se o senhor assim dá ou não. Então nós temos que nos manifestar aqui no momento de pedir. Presidente, eu acho o seguinte, participamos das reuniões, nas audiências públicas, onde tudo foi muito dito e claro, e ficou bonito, quando todos disseram, e a população clamou, em fazer audiências públicas, até que se esclarecesse totalmente o que nós estávamos, o que vocês, prefeitura, não a Câmara, estava apresentando naquele momento. Então, o que eles estão apresentando é de concordância da população, é de concordância dos vereadores. Eu acho que isso, para ser uma democracia, que a gente sempre fala aqui, e a transparência, nós teríamos que estar ouvindo. Para que se o vereador está pedindo mais uma audiência pública, para a gente sanar, para a gente achar se realmente está de acordo com o que o município está precisando, por que não aceitar? Por que não? Todo mundo aqui disse, o prefeito mesmo aqui falou, enquanto tiver pensamentos que possa estar fazendo com que a coisa melhore para o município, por que não? O Lucas, Daniel, Vossa Excelência mesmo, eu vi várias vezes falando aqui que a gente poderia estar assim, por que não fazer outras audiências públicas? Vamos sanar tudo que tem. Aí a gente entra com o projeto redondinho, de acordo com o que todo mundo quer. Por quê? Porque é um projeto que vai para 20, 30 anos aí para frente, se der errado, é nós que vamos sofrer. É nossos filhos, é nossos netos. Então, por que não? Eu acho que vale a pena. Então, Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Discutir o assunto proposto. Não, é o pedido do nobre vereador que Sim, pede a audiência. que é o assunto proposto pelo autor, vereador Daniel da Rocha Martini. Senhor presidente, entendo, respeito o posicionamento das 3 comissões que organizaram as audiências públicas e para que realmente não... Eu me lembro muito que esse foi um projeto de lei que foi muito discutido e mesmo assim, realmente a Câmara foi extremamente criticada na aprovação no período de outro mandato de outro gestor municipal. Nesse sentido, eu entendo que o quanto realmente esmiuçar, discutir, potencializar os assuntos a serem discutidos, realmente é de vital importância. O vereador Daniel está propondo que já no dia 13 de junho de 2015, ou seja, agora, essa semana, seja posto no imprensa oficial para que o mais breve possível, dentro dos prazos regimentais, seja viabilizada essa audiência pública. Então, nesse sentido, de realmente reduzir problemáticas futuras, no sentido de potencializar uma gestão democrática dentro da sua presidência, que eu sei que o senhor tem dirigido com um grande brilho na nossa Câmara, entendo que realmente é de vital importância que a Câmara, mais uma vez, debata esse assunto. É um assunto muito complexo, é um assunto muito amplo e que, sem dúvida nenhuma, de qualquer maneira, a população vai se posicionar sendo aprovado ou não sendo aprovado esse projeto. Então, quanto mais ações o senhor potencializar, a mesa diretora e todos os vereadores potencializar para a discussão, sem dúvida nenhuma, nós teremos menos críticas, porque a Câmara realmente abriu espaço para a democracia e principalmente para a participação popular. Pela ordem. Só uma coisinha. Eu não sei quantas audiências públicas foram feitas para que se aprovasse o CURMA. Não, esse não. E a gente viu no que deu. Eu não sei se a audiência pública também resolve tudo. Eu acho que se a gente não tiver fato novo para explorar, isso está me cheirando a palanque. Então, eu acho que se a gente não tiver fatos novos, tangíveis, eu acho que toda lei, por mais que a gente discuta, ela vai ter sempre algum problema para
para ser resolvido posteriormente. Eu acho que isso aqui, se a gente não tiver fato novo, a gente vai ficar fazendo audiência pública até quando? Presidente. Só um minutinho, já Claro, te dou a claro. palavra. Então, nesse sentido, se eu for convencido agora de que mais uma audiência pública com fatos relevantes, fatos novos, que estão palpitando aí, me convençam, a gente vota a favor do seu pedido. Se não, eu vou votar contra o seu pedido. Posso? Posso, presidente? O senhor me concede a palavra? Então, doutor, eu acho que assim, tem até uma proposta. Aqueles vereadores que já estão, né, satisfeitos, não precisam vir na audiência. Né? Mas, que não vem. só com relação ao que o senhor disse, tem uma questão, para mim é fundamental na questão da agricultura, da Comissão de Agricultura. Eu quero entender porque existem duas áreas, 2 pastos que não tem nenhuma casa, no meio da zona rural, de uma matrícula, de um único proprietário, que no meio da zona rural está sendo transformado em zona urbana. Eu quero entender por que uma área, no meio do pasto, que não tem nenhuma casa, está sendo transformada. Nós estamos discutindo a em zona audiência, rural. não estamos... Então, mas é o fato novo Não, que o vereador, doutor Edson pediu. Não, Eu é quero novo. entender. Calma, Não. questão de ordem, por favor. Respeito também a tua colocação, nobre vereador. Mas eu acho que essa colocação você deveria ter feito na audiência pública. Então ele não pediu, Então, ele teria um fato não, novo. por isso eu estou dizendo que nós não vamos discutir o mérito. Entendeu? Eu vou colocar em votação o pedido do nobre vereador da audiência pública. Aprovado ou não, depois temos tema livre, temos explicação pessoal, todo mundo tem o direito de fazer a sua colocação. Agora eu vou votar o nome, porque não cabe mais. Miro, presidente, eu entendo, e eu também não quero ficar utilizando tempo depois da sessão para voltar no assunto. Só respondendo ao nobre vereador doutor Edson, que disse nas entrelinhas que eu estou fazendo palanque com o pedido de audiência pública. Então, doutor, assim, para ser curto, grosso e sucinto, o regimento interno garante o direito às comissões permanentes da realização de audiência pública. Acho que a única comissão, tem mais uma comissão que eu faço parte. Esse projeto ele passa obrigatoriamente pela comissão e nós estamos fazendo o pedido enquanto comissão. É a primeira questão. O senhor falou de fato novo. Os mapas, doutor, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de analisar o projeto com profundidade até o momento, mas os mapas que definem, que delimitam as alterações de zoneamento que estão sendo propostas pelo Poder Executivo, e eu não estou entrando no mérito aqui, para dizer se são boas, são ruins, são legais, nada disso. Os mapas foram protocolados hoje. Hoje os mapas específicos. Tinha um mapa geral que não tinham essas delimitações claras e não permitiam o correto entendimento do que estava sendo alterado. Hoje eles estão sendo protocolados na casa. O senhor quer saber? A minha opinião é que esses mapas deveriam ser enviados a todas as comissões e todas as comissões deveriam se debruçar sobre esses mapas e dar seus relatórios e pareceres de novo, porque é peça obrigatória para votação da legislação. Sabe por quê? Porque a delimitação não é feita de forma gramatical na lei de uso e ocupação de solo. A definição dos loteamentos não é feita de forma gramatical. Artigo 1º, vamos dar as coordenadas geográficas, como é quando alguém compra um imóvel e tem na matrícula lá as delimitações, as confrontações. É feita por meio de mapa, doutor. E os mapas específicos estão sendo encaminhados hoje. A prefeitura mandou um mapa macro, grandão. A gente tem esse mapa aqui. E a gente tentava, algumas coisas a gente consegue visualizar naquele mapa. As especificidades estão vindo hoje. Esse é um motivo relevante, um motivo novo, até para que a população possa ver e se manifestar. Então, se o seu voto favorável à audiência pública depende desse argumento, espero que isso o convença, porque é de fundamental importância. Caso contrário, muito me estranha negar à população o direito de estar aqui e discutir novamente suas dúvidas. A população está aqui presente, vocês querem ou não querem mais audiência pública? Presidente. Tá bom, chega. Questão Presidente, de ordem, só por favor. Questão de ordem, Só para vereador. encerrar. Você sabe que você não pode fazer esse tipo de insinuação. Vereador. Vereador. Só para encerrar. Houve 3 audiências públicas, vereador. A população, publicidade por conta do projeto, houve, e outra coisa. Eu só estou colocando agora em votação exatamente por isso, porque já houve 3 audiências públicas. O Poder Executivo e o Poder Legislativo não deixou de dar publicidade. E eu chequei no regimento, como falei, não tem a palavra, eu vou colocar o pedido em votação. Falei que não deu publicidade. Presidente, só para encerrar. O senhor falou para mim no corredor que tinha que fazer mais audiência pública? Isso. Só para encerrar o debate, o vereador que não quiser, que não venha na audiência, tem vários que não vêm nunca, né?
Então, a audiência pública, por exemplo, as 3 que tiveram, a gente pode contar nos dedos que vieram. Os que não vieram mandam representantes, e eu tenho absoluta certeza de que estão antenados e estão analisando o projeto. Acho que a questão é a quantidade de gente que veio vindo durante as audiências e o palanque político que se forma na audiência. Porque ficar de um lado um grupo e do outro um defendendo a não mudança de uma lei que foi proposta, fica meio complicado. A última audiência discutiram algumas coisas que está na lei atual. Então, vamos pôr para votação e pronto. Coloco em votação, então, o pedido do novo vereador Daniel Martini, que pede, mais uma vez, que seja feita a audiência pública sobre o projeto de uso e ocupação do solo. Os vereadores que concordam com o presente pedido do novo vereador permaneçam como estão. Pedido do novo vereador rejeitado. Como estou falando para você, estou cumprindo o regimento interno. A maioria é votação simples, não voto. Pela ordem, senhor presidente. O senhor é Então, contra a audiência pública? Justificativa de voto. O senhor presidente da Comissão de Finanças de Agricultura, o senhor é contra? O senhor fez proposta de alteração de área rural em área urbana? O senhor é contra a audiência pública? Nós conversamos na sexta-feira, o senhor disse que é a favor da audiência pública, agora o senhor levanta e Questão de ordem, por favor, vereador. Questão de ordem.